Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Hoje, na sua aula de Química, vai falar um pouquinho sobre, dentro do conteúdo de entalpia, sobre o terceiro cálculo que eu falei para vocês, para calcular a entalpia aí de uma reação química. Esse cálculo é chamado de Lei de Hess. Quem que é esse Hess? Esse Hess foi um químico suíço, né, pessoal, que na época que estávamos estudando sobre entalpia, ele fez alguns cálculos matemáticos, né, quando a matemática está envolvida aí na química, ele descobriu que nas etapas aí seguintes de uma reação química, né, ela vai trabalhar sempre assim. Ele fez um cálculo e descobriu que no final a soma dos reagentes, da entalpia dos reagentes, é igual à soma da entalpia dos produtos, independente das etapas que elas vão ocorrer. E eu vou tentar mostrar para vocês isso na prática, tá? Então vamos lá. Deixa eu puxar um pouquinho. Isso. Então vamos lá. Então aqui, pessoal, a gente, como exemplo, para me tentar explicar para vocês, eu tenho aqui uma equação química entre reagentes e produtos. Nessa equação química, né, numa reação química, Hess descobriu que ela não é elementar. O que é isso? Não é elementar. Quer dizer assim, que a reação não acontece assim, reagentes e produtos e bum, e acontece. Ela tem etapas, né? Etapas que acontecem, dependendo da cinética química que é envolvida na reação, dependendo da temperatura, dependendo de pressão, estado físico dos reagentes. Então, tem uma certa velocidade aí das reações para acontecer. Então, ela não é elementar, ela acontece por etapas. E como o Hess falou que, independente das etapas, a soma dos reagentes, da entalpia dos reagentes, é igual à soma da entalpia dos produtos, a gente pode comprovar através de um exemplo aqui de uma equação. Por exemplo, eu tenho uma equação aqui que eu tenho 2 carbono grafita mais 3 moléculas, desculpa, 3 átomos de hidrogênio gasoso, que ele dá mais meia molécula aí de O2, que ele está como reagente o álcool, né? O álcool etílico. Então, é líquido, né? Então, essa é a equação global dessa reação. Mas para ela chegar, esses reagentes transformados em produto, ela tem parciais, dependendo da cinética química, como falei para você. Então, ela se divide às vezes em uma, duas, três, quatro parciais, onde todos esses elementos aqui, eles são tendo reações parciais e todos eles com uma estabilidade, né? Lembra-se, como eu falei, quando tem molaridade tem que ter uma estabilidade elétrica, né? A soma dos reagentes e a massa é igual à soma e a massa dos produtos, ok? Então, por exemplo, aqui ele deu uma reação global e ele deu as parciais. Ele deu uma, duas, três parciais e todas com seu ΔH. Lembrando, pessoal, quando a gente faz umas parciais dessas reações, a gente tem que o quê? Quando as reações são tidas como normais, então a gente calcula o carbono, a quantidade de carbono, de oxigênio, e conforme a equação global, a gente multiplica pela quantidade do coeficiente desses átomos. E quando eu tenho, às vezes, produtos que têm a mesma configuração nas três reações parciais, a gente não soma, a gente só deixa eles normalmente como eles estão nas três formas. Então vamos lá. Um exemplo aqui, pessoal, quando a gente está aqui, então eu tenho 2 carbono grafita, mais 3 hidrogênio, mais meia molécula de oxigênio, igual a C2H2O, líquido, né? Ou, se a gente pode falar, C2H2O líquido, é o álcool. Então eu tenho a primeira parcial, ele tem um ΔH, a segunda tem um ΔH e a terceira.
Lembrando, quando a gente tem numa parcial, quando eu tenho um reagente, pessoal, e que dá um produto, e a gente tem que inverter esse produto. Inverter, por quê? Para a gente ter uma configuração eletrônica igual para todos, ok? Então, assim, na primeira equação, então vamos começar. Aqui, ó, o primeiro elemento, o primeiro reagente, ele fala o quê? Eu tenho 2 carbono grafita. Aonde que tem 2 carbono grafita? No primeiro elemento. Se ele não tem nas outras etapas, então a gente vai multiplicar toda essa reação por 2. Por quê? Porque o carbono grafita aqui na equação principal, ele está multiplicando, o coeficiente está multiplicando por 2 carbono grafita. Então, o único que eu tenho carbono grafita, ó, é nessa primeira equação. Então, eu multiplico por 2. E o ΔH também, eu preciso multiplicar por 2. Para quê? Para ter um equilíbrio aí no final da reação. Sempre tem que estar equilibrado. Ok? Na segunda equação, pessoal, ó, aqui ó, eu tenho o quê? 3H2. Aonde que eu tenho H2 aqui? Na primeira não tenho. Opa, na segunda eu tenho aqui. Na terceira não tem. Então, toda essa equação eu vou multiplicar por 3 e também o seu ΔH. O meio oxigênio, 1 sobre 2 ao meio, ele tem nas três equações. Se ele tiver repetido nas parciais, a gente não considera ele, ok? Então, ele vai manter meio O2. E também, no final, eu tenho como produto C2H2O. Onde que tem o C2H2O? Eu tenho aqui. Só aqui, pessoal, como ele está aqui no reagente e não tem nenhuma molécula, nessa fase aqui, eu faço o que, pessoal? Ó, eu inverto ele. Vou inverter ele. Então, o reagente passa para o produto e produto passa para reagente. Então, por que isso, pessoal? Porque eu não tenho nenhum coeficiente aqui multiplicando ele. Então, vamos ver como que vai ficar essa reação depois da gente, para a gente refazer ela e tentar ver como que a quantidade de reagente é a mesma do produto para a gente provar a lei de Hess. Vejam, todos os elementos aqui, pessoal, ó, C mais O2, eles estão com uma estabilidade. Ó, tem um carbono aqui, O2, O2. Aqui, mesma coisa, H2, meio oxigênio, O2, meio vezes 2 dá 1. Então, eles estão equilibrados. Então, vamos reescrever essa equação aqui pela lei de Hess. Então, a gente multiplica os elementos que têm coeficiente, os que não têm, a gente inverte, ok? Então, vamos lá. E aqui, ó, quando a gente inverte também, outro ponto importante é o quê? Se a gente inverte reagente para produto, produto para reagente, a gente troca o sinal dele. Aqui está menos, o ΔH a gente vai passar para positivo. Então, vamos lá. Vamos reescrever essa equação aqui, ó. Vezes 2. Então, vai ficar como, ó? Opa. Deixa eu pegar aqui. Vai ficar 2 carbono grafita mais, ó, O2, eu tenho 2 O2 e eu tenho como produto 2 CO2, ok? Então, ó, se eu tenho 2 carbono aqui e 2 oxigênio, então, ó, 2 vezes 1, 2, aqui no oxigênio 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Então, essa aqui é a minha primeira parcial. Vamos para a segunda. Essa segunda a gente vai multiplicar por 3, galera. Então, ó, por 3. Por quê? Porque, ó, 3H2 é o único que estava aqui na segunda parcial. Então, eu vou ter 3H2 gasoso mais 3 vezes meio O2. Então, se a gente pegar 3 vezes meio O2, vai ficar 3 vezes 1, 3, dividido por 2, vai dar 1,5, né? Então, vou colocar aqui, ó, 1,5 O2 igual a 3H2.
Então, multipliquei tudo isso aqui, essa segunda, por 3, ó. 3H2 mais 3 vezes meio vai dar 1,5. Se a gente ver a equação, ela está balanceada, ó. Lembrando, quando fala de mol, está balanceado. 3 vezes H2 dá 6, que eu tenho 3 vezes 2, 6. Meio vezes 2 dá 1. Desculpa, meio vezes 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Nessa terceira, pessoal, o círculo aqui, a gente vai inverter. Então, eu vou colocar para cá, ó, nessa terceira, né? 2 CO2 mais 3H2O igual a C2H2O. Vamos ver se está estável, ó, pessoal. Aqui, ó, a equação. Então, eu vou colocar aqui 2CH2O mais 3O2. Desculpa. Então, ó, 2 vezes 2, 2 vezes 1 carbono, 2. 2 vezes 2 oxigênio, 4. 3 vezes 1 oxigênio, 3. 4 mais 3, 7. Então, eu tenho aqui, ó, quanto que eu tenho oxigênio? 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 3 vezes 2 hidrogênio, 6. Aqui quanto que eu tenho, ó? 2 hidrogênio e depois mais o oxigênio. Então, pessoal, aqui e o oxigênio, ó, 3 vezes 1 oxigênio, 3, mais 2, 4, 7. Então, eu tenho 2 vezes o carbono, 2, e aqui 3 vezes 2, 6, e também aqui eu tenho a mesma quantidade. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Depois que eu fiz isso aqui, pessoal, ó, a gente vai calcular o ΔH. Então, o primeiro ΔH, a gente vai multiplicar, ó, 2 vezes 394. Se a gente fazer essa conta, ó, 394 vezes 2, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 9, 18, vai 1, 2 vezes 3, 1, 3, 6 e 1, 7. Então, esse ΔH aqui vai valer 788, ok? No segundo, quanto que vale o ΔH? Menos 286. Então, tem 286 vezes 3. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 8, 4, 25, vai 1. 3 vezes 2, 6, 1, 7. Então, vai dar o quê? 758. E no último, pessoal, a gente vai arrumar, ela é negativa e é positiva. Então, vamos lá, vamos ver como que vai ficar esse ΔH, ó. E fazer aqui a equação. Então, pessoal, ó, eu tenho aqui, para chegar nessa, ó, tem essas três, depois de multiplicada ela pelos coeficientes, e invertido, a única que não tem coeficientes, que são o produto. Então, ó, 2C eu tenho aqui, eu não tenho mais em nenhum lugar. Então, ó, 2C grafito. Mais. O segundo, pessoal, O2, ó, pessoal. Eu tenho como? O H2 aqui, que começou. Tem H2 aqui, ó. Eu não tenho aqui, eu não tenho aqui. Então, ele vai ficar aqui 3H2. O oxigênio, pessoal, vamos ver aqui como que ele vai ficar, ó. Mais e um pouquinho. Então, vamos deixar por último. No final, eu tenho o produto, que é ser o quê? C2H2O. Produto. E o oxigênio, como que eu tenho, pessoal? Então, aqui, ó, eu posso cortar elas. Então, ok. 2 CO2 eu tenho aqui. 2 CO2 eu tenho aqui. Ok? 3 água eu tenho aqui. Produto e reagente. E aqui, do oxigênio, como que eu tenho, pessoal? Eu tenho 1,5 aqui. E eu tenho, ó, 2 mais 1, 3,5 nos reagentes. No produto, eu tenho
3O2. Então, 3 menos 3,5 menos 3, eu vou ter o que aqui? Meio. Deixa eu colocar aqui. Meio O2. Que ele vai me dar o C2H2O. Vejam, 2 carbono tem aqui. 3 hidrogênio. Eu vou ter aqui como produto, né? E meio O2, meio vezes 2, eu tenho 1. Então, eu vou ter a mesma quantidade aqui dos reagentes, eu vou ter do produto, ok? Como que vai ficar esse ΔH? Então, o resto falou bem assim, que vai ficar a soma do reagente mais soma do produto. Então, se a gente somar aqui, ó, menos, né? 788 mais menos 750, né? Que é isso aqui multiplicado por 3. Peraí, perdão. 18, 24, 25, teve 2, 6, 858, desculpa. Menos 858. Mais aqui, pessoal, o sinal trocou, mais 1.368. Vamos ver quanto que dá essa conta, pessoal? Então, assim, se a gente pegar aqui menos 788 mais 858, então, vamos fazer a continha aqui, ó. Menos com menos, então vai dar mais. Então vai dar 858 mais 788. 1.646. Com sinal negativo, né? 1.646 menos 1.368. Eu vou ter como? 278 o ΔH dessa reação. Então, se a gente pegasse a entropia dos reagentes e a entropia do produto, eu tenho que somar elas e ia dar o mesmo valor se eu colocasse ou se eu tentasse fazer por essas parciais. Então, pessoal, essa equação chama lei de Hess, é a terceira forma de calcular a entropia. Então, uma entropia normal, ele dá a entropia dos reagentes e produtos que a gente calcula por ΔH igual a HP menos HR, é a mesma coisa. E também pela energia de ligação, quando a gente trabalha é a quebra de ligação e a formação, e também pela lei de Hess, que ele pula essa etapa dos reagentes, né? Ou pode ser feita pela etapa das reações e transforma num produto final. Ok, pessoal? Então, essa aí é a terceira forma, a lei de Hess, como falei para vocês, que calcula a entropia. Então, a entropia é normal, energia de ligação e lei de Hess. Ok? Qualquer dúvida aí, estamos à disposição, procure a gente e um abraço.